Boa noite, rapaz que está aqui acompanhando. Boa noite ao pessoal de casa que também estão acompanhando mais uma sessão. Boa noite a todos vocês que compareceram também para acompanhar esta sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em 23 de fevereiro de 2026. Nos termos regimentais, solicito ao vereador Frank de Assis que faça a leitura do preâmbulo do regimento interno. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora, senhores e senhoras que nos honram com as suas presenças, e também destaco aqui a presença do ex-vereador, que até brinquei com ele que ele fica muito à vontade aqui, porque ele não é só da casa, ele é de casa, Zé Renato Semensato. E também desejo a todos que nos acompanham pelas redes sociais uma boa noite. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato nos foi outorgado para ser exercido com dignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética, serão o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Muito boa noite, obrigado. Obrigado, vereador Frank. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício número 16 de 2026. Excelentíssimo senhor Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Caconde. Assunto: solicitação da inclusão de anexo ao projeto de lei número 28 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar a inclusão do mapa e memorial descritivo da lei número 3017 de 2025, com a finalidade de assegurar a harmonia normativa, a coerência do ordenamento e a segurança jurídica do diploma legal em tramitação. Tal inclusão se faz necessária, visto que a referida lei foi recentemente aprovada, deixando expressa a sua recepção e integração ao plano diretor, sem prejuízo de sua plena vigência. Ressaltamos que a alteração não modifica o conteúdo estrutural da proposta, tratando-se de adequação técnica em consonância com os princípios da boa técnica legislativa e da legalidade administrativa. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e a todos os nobres vereadores do nosso município os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Ofício 2 de 2026, em resposta aos ofícios especiais da Câmara Municipal de Caconde, assunto: ofício especial do cumprimento da Lei Municipal número 2.963 de 2024 e ofício especial do projeto Ciclo 2026. Prezados senhores, o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos vem, por meio do seu diretor Anderson Pinheiro de Souza, solicitar um prolongamento do prazo dos ofícios especiais direcionados ao departamento, pois houve uma mudança na direção e necessitamos de um tempo para colocar tudo em ordem. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos da mais alta estima e distinta consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Anderson Pinheiro de Souza, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ofício 3 de 2026, em resposta aos ofícios especiais da Câmara Municipal de Caconde, assunto: ofício especial, caso de sinomose. Prezados senhores, Elizabeth Biondi, o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos vem, por meio do seu diretor Anderson Pinheiro de Souza, informar que o ofício referente ao caso de sinomose foi direcionado ao Departamento de Saúde, para o setor responsável de vigilância sanitária e zoonoses, pois, como se trata de uma doença viral e altamente contagiosa entre os animais, mas não transmitindo para o ser humano, o departamento conseguirá prosseguir de uma melhor forma. Orientação à população, ações em caso de surto. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos da mais alta estima e distinta consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Anderson Pinheiro de Souza, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ofício número 2 de 2026, Departamento de Finanças. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais membros dessa Egrégia Casa Legislativa, vimos, pelo presente, solicitar a autorização do uso do prédio da Câmara Municipal de Caconde no dia 25 de 2 de 2026, a partir das 18 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Terceiro quadrimestre de 2025, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro quadrimestre de 2025, saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicitamos ainda que seja efetuada a transmissão ao vivo das referidas audiências via Facebook da Prefeitura Municipal. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que se nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Arnaldo Faria, diretor de Finanças. Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento cópia da indicação número 1458 de 2025, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian, apresentada por ocasião da sessão ordinária ocorrida em 18 de novembro de 2025. Ementa da indicação: sugere à Câmara Municipal de Caconde a notificação dos órgãos competentes, solicitando providências com relação ao processo de licenciamento de exploração de terras raras nas proximidades da barragem de rejeitos radioativos, localizada em Caldas, Minas Gerais, com potencial de contaminação das águas da bacia do Rio Pardo. Indicação número 1 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que tome providências para reparo e reforma do quiosque localizado no Centro de Esportes e Lazer, Prefeito José Rico, no bairro Cristais. Indicação número 2 de 2026, indicando ao senhor prefeito municipal que realize a manutenção do prolongamento da rua Carlos Gomes, conhecida como Rua do Sapo, trecho final com aproximadamente 70 metros de estrada de terra. Indicação número 3 de 2026, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam tomadas providências para reparo e melhoria da sinalização na rotatória da Avenida Liberdade, em frente ao ponto de ônibus no sentido de Vinolândia.
Indicação número 4, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que tome providências para a melhoria da sinalização no cruzamento da rua Gustavo Cassiolato, Barracão do Padre, com a Avenida Nossa Senhora Aparecida, bem como que seja estudada a viabilidade da implantação de uma rotatória no local. Indicação número 5, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie a instalação de toldos nas entradas de todas as escolas e creches municipais, a fim de proteger os alunos contra a chuva e o sol intenso. Indicação número 6, de 2026, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao chefe do Executivo que providencie a substituição das lâmpadas incandescentes por LED em todo o conjunto habitacional Vereador José Fornari, Jardim Redentor. Indicação número 7, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie a substituição das luminárias de um dos postes da Praça Senhorinha Fontes, bairro Vereador José Fornari, e troca de lâmpada na rua João Luiz Modesto. Indicação número 8, de 2026, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a roçada e recolocação de grade de bueiro dentro da Praça Osmar de Oliveira, no conjunto habitacional Francisco Remédio, roçadas no entorno da escadaria da rua Auro dos Reis Remédio e remoção de vegetação seca na rua Francisco Barbone. Requerimento número 1, de 2026, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogla Maguim, requerendo ao senhor prefeito municipal informações para a aferição da efetividade e do alcance social do auxílio transporte estudantil, instituído pela Lei Municipal número 3027/2025. Encaminho o referido requerimento para as comissões de Justiça e Redação. Por intermédio do ofício 287/2025, recebemos do senhor prefeito municipal mensagem de veto parcial ao autógrafo de lei número 3053, de 20 de outubro de 2025, nova redação, reenvio pelo ofício 68 de 2025, em 25 de novembro de 2025, sendo que apresenta para o momento, reitera os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Aqui no caso, trata-se do autógrafo de lei que foi enviado ao senhor prefeito, referente o assunto institui a política municipal de apoio aos microempreendedorismo individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva no município de Caconde, São Paulo, e da outras providências. Encaminho também o referido ofício para a Comissão de Justiça e Redação. Por meio do ofício 28 de 2026, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 3 de 2026, que cria o Conselho Municipal de Esporte, o Fundo Municipal de Esporte, o Plano Municipal de Esportes e da outras providências. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça, Finanças e Educação. Recebemos também o projeto de lei número 4, de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 116.200 do orçamento municipal e da outras providências. Encaminho também o referido projeto para as comissões de Justiça e Finanças. Também recebemos o projeto de lei número 5, de 2026, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 14.400 do orçamento municipal e da outras providências. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça e Redação. Finanças. E finalizando, recebemos o projeto de lei número 6, de 2026, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 379.000 do orçamento municipal e da outras providências.
Encaminhe também o referido projeto para as comissões de Justiça e Finanças. Terminado o expediente, senhor presidente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos se reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, está aí designadas as duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos agora à tribuna livre. Previamente inscrito na tribuna livre, convido o ex-vereador José Renato Semensato, que tratará de assuntos relativos ao Lar Menino Jesus, sendo-lhe concedido o prazo de 15 minutos para tecer seus comentários, nos termos do parágrafo 2º do artigo 167 do Regimento Interno. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os vereadores de Caconde, meu colega de trabalho, Ney, em seu nome, eu cumprimento todos os presentes. Eu não sei o alcance que tem a rede social da Câmara Municipal de Caconde, em nome da minha mãe, em nome da minha esposa, da minha família, de toda a minha família. Eu cumprimento todos aqueles que estão ao vivo e, quiçá, de algum modo, possa ter alguma curiosidade e possa estar procurando assistir esse vídeo em um outro momento da vida. Quem sabe amanhã ou outro momento. Senhor presidente, eu entendi que eu tenho 15 minutos. É isso? Sim. Se eu estiver me excedendo, por favor, pode me apontar 5 minutos, 6 minutos, alguma coisa do tipo. Faz essa gentileza. Por favor. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade cacondense, com muito orgulho que eu retorno a essa casa e peço até perdão por não ter vindo em outro momento assistir o trabalho dos nobres colegas, em virtude de uma rotina de trabalho desgastante. Quem me conhece, quem já passou por lá, quem sabe do que eu estou falando, tem noção da nossa rotina, em especial a minha. Talvez para quem ainda não entendeu, eu estou aqui em meu nome, minha iniciativa. Estou falando em nome do Lar do Menino Jesus, no qual é a entidade que eu tenho um prazer enorme de hoje estar trabalhando lá, mas uma gratidão gigantesca, pois eu tenho um irmão adotivo. Ele tem 43 anos. O lar tem aproximadamente 70 e poucos anos. Não sei exatamente agora, acho que é de 1959, se eu não estiver enganado. E eu sempre morei naquela rua, João Rico, meu bisavô, e acompanhava toda aquela situação de Lar do Menino Jesus. Até então, uma criança que não entendia o que acontecia do outro lado da tela, do outro lado do portão. Até então, naquele momento da vida, as regras, as leis eram outras. E eu me lembro bastante que, quando criança, eu tinha muitos amigos lá dentro, e, na verdade, um dos melhores amigos era lá de dentro. Então, eu brincava lá de dentro. Eu passava para o portão, eu morava em frente, na casa 311, em frente ao portão que hoje ocupa o Colégio Scala há 25 anos. Neste período, eu me aproximei bastante devido ao fato de ter um irmão lá dentro. Eu já sentia que ele era meu irmão desde bebê.
nós tínhamos uma aproximação muito grande. E a vida passou. Eu ocupei situações na vida, profissionais, educacionais, me formei em educação física, fui muito feliz nos 4 primeiros anos da minha vida profissional. Passei por uma infelicidade, apaixonado pela educação física, resolvi desistir. Fui fraco. A vida passou, eu fui convidado, devido à liderança de profissional da área de educação física, como todos sabem, todo profissional da área de educação física tem uma liderança muito grande. Em qualquer área que ele atua, ele tem uma liderança muito grande e tem uma afinidade, uma facilidade com as crianças, ou então com qualquer idade, de ser muito próximo. Então, ele é muito querido. Eu trabalhei no Colégio Scala nos 4 primeiros anos. 2001, 2002, 2003, 2004. Nesses 4 anos, Dona Rita Rico era diretora. Ela me convidou para trabalhar lá. Eu estava recém-formado, eu me formei em 2000. Ou seja, hoje eu teria aí 25 anos de formado em educação física. Mas antes disso, eu trabalhei muito na área da educação física, mesmo sem estar formado, né? Hoje existe um conselho regional que fiscaliza a profissão. Então, só pode trabalhar dentro da profissão quem está regulamentado, ou seja, quem está formado e regulamentado. E, como eu disse, eu perdi o encanto pela educação física devido a estar, num certo momento da minha vida, ter sofrido uma situação que, não sei se alguém já sentiu isso, de desistência mesmo, e desisti. Trabalhei no Projeto Guri, por um período muito legal, fui supervisor regional, de Campinas para cá, mais de 30 cidades, foi eu que supervisionei todas as cidades e todas as reuniões com prefeitos, secretários, vereadores. E nas cidades que tinha o diretor ou o secretário, devido ao tamanho da cidade, tinha um representante da área da cultura. Não era nem minha área, eu era formado em educação física, mas eu fui convidado para fazer a supervisão administrativa de um projeto de música, no qual não sou nem formado em música. No entanto, pela liderança e pela facilidade de aprender coisas que tenho, eu fui convidado. No primeiro mês de supervisor, eu estive reunido com o governador, naquela oportunidade, Cláudio Lembo. O então governador, Geraldo Alckmin, foi candidato à presidência da República. O Cláudio Lembo, vice-governador, assumiu e fez uma reunião no Palácio do Governo para falar sobre cultura no nosso país. E o Projeto Guri foi convidado para fazer a cerimônia de abertura. A cidade de Indaiatuba, o polo, né, que assim é chamado, fez a representação, porque eles tinham um polo gigantesco, muitas crianças representavam o projeto lá, uma cidade muito boa, muito bem localizada, ali próximo de Campinas, da região de Campinas. E naquela oportunidade, não sei os motivos, me escolheram para ser o encarregado, né, de estar acompanhando as crianças da cidade de Indaiatuba. E eu me perguntava, o que um garoto do interior, né, um homem, né, garoto não, né, não vou querer ser garoto não, o que um homem naquela oportunidade, né, do interior, uma cidade tão pequena, ter chegado tão longe num projeto tão gigante, que é o Projeto Guri. Até então era, hoje eu não estou acompanhando muito mais, mas sei que ele ainda vive, ele ainda é sólido e tem feito um trabalho muito bonito aí por todas as cidades, e inclusive Caconde. Tenho meus colegas que trabalham até hoje. E do projeto, né, dessa inclusão da música, tivemos pessoas que aprenderam de forma de brincadeira e hoje ganham dinheiro como homens da música. Ou seja, se alimentam e alimentam suas famílias com o dinheiro que aprenderam num projeto social. Eu vou voltar ao motivo que eu estou aqui. Eu trabalho no Lar do Menino Jesus há aproximadamente quase um pouco mais de 4 anos. Um pouco mais de 4 anos. A primeira oportunidade, eu fui convidado pelo então aposentado professor, conhecidíssimo professor Fernandinho.
Fernando Cantarelli, Fernandinho Cantarelli. Este foi diretor de educação municipal, foi diretor de esportes, e teve uma passagem genial em Caconde. Nós temos hoje o lugar mais bonito de Caconde, na minha opinião, que é o Mirante, muito bem reformado por essa administração, e um pouco da outra administração também, me parece que sim, eu acho que as duas tiveram uma relação nesse sentido. Eu ainda não tive a oportunidade de estar vendo o novo modelo de reforma do Mirante, mas vi por vídeo, por fotos, por drone, hoje com equipamentos gigantescos, né? E muito bonito. E a informação que eu tenho é que o Fernando, que é o criador de toda aquela situação. Ou seja, um homem tão especial que enxergou lá na frente. O Fernando hoje deve estar aproximadamente com 82 anos, idade da minha mãe. E o Fernando, então, me convidou para ser o coordenador do Lar do Menino Jesus. E eu me perguntei antes de falar o sim, podemos conversar? Eu falei, o que você espera de um professor de educação física para coordenar uma entidade dessa magnitude? Coordenar um Lar do Menino Jesus, onde tem muitas crianças, sobretudo, naquele momento, uma dificuldade muito grande de coordenação. De coordenar crianças que estavam num momento da vida bastante debilitado e com uma dificuldade muito grande de respeitar regras. A minha formação de educação física, de educador, impõe a necessidade de respeitar regras. Como se fosse um árbitro. Apitou, tem que parar. E o árbitro tem que apontar o que vai acontecer naquele apito, de quem foi a falta e qual a consequência daquela falta. E eu ficava me perguntando o que eu tinha ido fazer naquele lugar. Mas pensando no fato de eu ter um irmão lá de dentro e morar tão próximo, eu aceitei o desafio. Eu fiquei por um período, aprendi, acredito que ensinei alguma coisa naquele primeiro período. Me aborreci por uma questão de colega de equipe. Peguei as chaves, levei para o então presidente, Fernando Cantarelli, naquela oportunidade, presidente da entidade. Fernando, me desculpa, eu não estou preparado para continuar. Entreguei a chave. E fui embora para minha casa. Sou capricorniano, tenho quase 1,90 m. Naquele momento eu tinha quase 100 quilos, hoje eu estou com 90. Sou chorão. Eu me emociono. Eu sou de carne, osso, sangue. Eu me machuco. Eu me perturbo. E, de algum modo, com o meu pecado, eu atrapalho a vida de algumas pessoas, com o meu pecado. E eu não queria continuar vivendo um transtorno na minha cabeça naquela situação. Poderia acontecer uma tragédia. Não vou entrar no mérito daquele momento. Quem me conhece, sabe. Pedi para sair, fiz os acordos trabalhistas, foi combinado que um valor X eu devolveria, e assim eu fiz, devolvi conforme o combinado. Passado um período, eu estava desempregado, fui convidado pelo Fernando para fazer uma live, na época, por uma coincidência. Por uma coincidência, vivíamos um período Covid. Faz tanto tempo que eu não venho nessa casa e faz tanto tempo que eu não me visto dessa forma. E hoje, num modo especial, eu me senti que eu estava vindo num lugar especial. E um combinado do nosso período, como estávamos vereador, nós combinamos de vestir assim. Eu nunca me vesti assim. Só em casamentos, festas, etc. e tal. E nós combinamos e deu certo, e nós combinamos naquele período.
nós usávamos, naquele período, a necessidade obrigatória de usar máscara. Eu enfiei a mão no bolso da calça, que eu não uso desde o momento que eu estava na Câmara. A máscara está aqui. E naquele momento a gente tinha o Covid e o lar estava passando por uma dificuldade, e o Fernando me pediu para juntar amigos para a gente fazer uma live e vender coisas ganhadas e doadas pela população de Caconde e o comércio. E foi maravilhoso. Tivemos um quadro também da entidade, que foi um ato muito polêmico, porque teve um monte de confusão, um monte de conversa na rede social, e deu certo. Chegou numa decisão que quem comprasse o quadro, né, com maior valor, não levaria e faria uma doação para a Igreja Católica de Caconde. Mas depois mudou a ideia, e a ideia era atingir um valor máximo, não importando quem estivesse fazendo a doação, e isso aconteceria. E este valor passou do número que foi combinado. E foi um valor bem interessante. Ajudou bastante a entidade. Fica aqui, mais uma vez, a minha gratidão daquele momento. O quadro, certamente, está na casa paroquial. Certamente está na casa paroquial. Passado um período, teve nova eleição de diretoria, de biênio, no Lar do Menino Jesus. Eu, então, não estava mais funcionário do abrigo. Na oportunidade, a advogada muito conhecida em Caconde, Renata Infantini Infantini, eu acho que é nessa ordem, me ligou. Zé, você está trabalhando? Eu falei, não, estou desempregado. Eu vou assumir o lar, a presidência do abrigo, e eu gostaria que você trabalhasse, que você voltasse a ser coordenador, que você me ajudasse. Você topa? Secretário, vereador, tenho tempo ainda? 5 minutos. Você topa trabalhar no Lar do Menino Jesus? Esse era o segundo convite. O primeiro eu trabalhei, convidado pelo Fernando, presidente, recusei, saí, e fui convidado novamente para retornar. Fiquei muito espantado. Mas eu precisava trabalhar. Todos nós precisamos pagar contas. E retornei. E combinei com ela. Eu retorno, quem coordena sou eu. Quem coordena sou eu. Eu sou o coordenador, eu coordeno. Diretoria realiza questões administrativas. Como eu vou coordenar, eu não concordo com o time que está no momento. Gostaria que alguém saísse. Vou fazer uma analogia na minha profissão de educador, de profissional da educação física. Um técnico de futebol é convidado para trabalhar num time. Ele entra para ganhar, para a torcida ficar feliz. Ele olha para o quadro de jogadores e não encontra solução para ganhar o título. O que ele faz? Ele pede para a diretoria contratar bons jogadores. Concorda comigo, vereador Edinho? E isso acontece. Às vezes dá certo, às vezes não, e às vezes chega perto de dar certo. Mas alcança um objetivo, né, um bom trabalho. O esporte ele não é matemático. Ele tem um pouquinho de situações. O Santos acabou de perder a liderança ontem no último lance, né, de perder a chance de classificar, ou então tentar os pênaltis, no último lance. E no último momento da nossa vida, a gente pode acertar e pode errar. Às vezes, utilizando da palavra, a gente pode falar um monte de coisa bonita e um monte de coisa que pode prejudicar a gente. Talvez hoje a sociedade de Caconde, através das minhas postagens, um pouco curiosas, que deixa alguém, o que será que ele vai falar? Né? Eu gosto de brincar com as palavras na rede social. A página é minha. Então eu faço da página o que eu quero. Eu posto nela o que eu quero. Ninguém manda na minha página, eu posto o que eu quero. Assim como qualquer um. A página é minha, eu uso ela para brincar.
para mostrar um pouco da minha vida, um pouco do que eu faço. E pela página, eu ganhei a minha primeira vereança. Eu me tornei mais conhecido dentro da página através de algumas técnicas que eu aprendi com outros garotos mais jovens que tinham domínio da rede digital. E foi bem assim que aconteceu. Ela me permitiu coordenar. Eu encontrei um abrigo numa situação estrutural muito debilitada, muito delicada. Antes, quando eu estava vereador, eu recebia convites, indicações, conversas, pedidos na rede social, para que tentássemos, enquanto representantes do povo, alguma coisa, alguma situação para favorecer o Lar do Menino Jesus. Eu não tive a felicidade de ser contemplado com alguma verba que pudesse estar beneficiando o Lar do Menino Jesus naquela oportunidade. Eu até então estava aprendendo ainda a lidar com a vereança. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido alcançar a vereança por 3 oportunidades diferentes. E eu sentei nessa cadeira por 3 momentos da vida política de Caconde. E aprendi, acredito que ainda vou aprender. No entanto, eu não desejo mais sentar nessas cadeiras. Gostaria de ajudar de outra maneira. Hoje eu venho aqui, nobres colegas vereadores, dizer que o abrigo sente a necessidade enorme da presença de vossas excelências. Como amigo? Não. Como vereador. Entrando lá como vereador, você será recebido como amigo, não como vereador. Entende? Eu estou convidando o político para entrar dentro da entidade. Entrando dentro da entidade, você vai ser recebido como amigo. Entrando dentro da entidade, você será surpreendido porque uma criança ou outra vai pular no seu colo. Se eu perguntasse a vocês hoje, não precisa responder, não quero colocar ninguém numa situação constrangedora. Quantas crianças nós acolhemos hoje? Quantas? Quantas nós temos lá hoje? Eu prefiro que vocês não respondam, eu vou responder para vocês. Nós estamos com a capacidade máxima. Nós temos 20. Por uma coincidência maravilhosa, hoje foi desacolhido um jovem. Estamos com 19. Recebi uma informação que existe uma possibilidade de 4 vagas serem, de alguma forma, solicitada à diretoria do Lar Menino Jesus. Ou seja, vindo 4, nós vamos exceder. O Ministério Público autoriza? Talvez sim, talvez não. Se a moral e a credibilidade dos profissionais que lá estamos, que temos, se a moral está boa, e a segurança do Ministério Público naqueles profissionais que lá trabalham, se existe credibilidade, o Ministério Público ele vai entender que aquela criança que está numa situação vulnerável, ela precisa de ter seguros, precisa de ser acolhida. Mas se o abrigo está numa condição que não é bom, que não é legal, que as crianças são maltratadas, não tem alimento, não tem segurança, os profissionais que lá trabalham não são profissionais, eles batem na criança, eles machucam a criança, eles não levam a criança para o médico, eles não chegam 3 horas da manhã com uma criança no hospital. Eu acredito que isso aconteça tudo ao contrário. Que a sociedade hoje, o município de Caconde, acredita que nós temos uma boa credibilidade, um bom trabalho. Outras lideranças não concordam. Essas pessoas
ficam fazendo denúncias, nos prejudicando. Mas eu não vim falar disso. Eu vim hoje agradecer imensamente, a cidade de Divinolândia. Eu não posso citar nomes, mas em nome dela, de uma, eu agradeço todas, assim como eu fiz no início aqui da minha fala. Em nome da Daiane, seu marido, sua filha, seu filho, e com uma liderança gigante de muitos outros amigos, vários. Eu nem sou muito conhecido em Divinolândia. Nós recebemos uma quantidade de doações maravilhosa. Maravilhosa. Outra liderança de Itapiratiba, Aline, da academia, junto com seus amigos, também. Vários outros de Itapiratiba. Cidade de São Sebastião da Grama. Nosso melhor contrato. Nosso melhor contrato. Nossa melhor relação pessoal. Tratamos de assuntos do abrigo de uma forma que parece que estamos em família. Somos recebidos de uma forma tão respeitosa que parece que eles estão recebendo uma autoridade que hoje Vossa Excelência são. Eu sou apenas um coordenador. E somos recebidos de uma forma maravilhosa. E, para minha tristeza, eu queria hoje estar sendo enxergado aqui pelos colegas vereadores, não como ex-vereadores, que assim fui anunciado, ex-vereador. Hoje eu queria ser anunciado como o atual coordenador do Lar do Menino Jesus. Não sou político, não tenho partido em meu nome hoje, não represento nem A, nem B. Hoje eu represento a marca Lar do Menino Jesus. Hoje. Alguém quer que eu não represente mais. Alguém quer isso, alguém torce por isso. Eu procurei, aqui não tem mais nenhuma indicação religiosa, né? Eu sou católico. Não muito assíduo, mas sou católico. Sou do terço dos homens, estou faltante, quero retornar para me fazer bem. Precisamos de Deus, precisamos de irmãos, né, que possam nos dar a mão e nos guiar e mostrar o caminho da luz. Mas como eu disse, nem o Pai do céu agradou todo mundo, e Ele deu a vida dele para nos salvar. Hoje, ainda mais pelo jeito que eu sou, um pouco bastante polêmico, eu não vim para agradar, eu vim para ser profissional. O técnico do time que eu torço, ele disse numa entrevista, eu vim para ganhar. Se eu estiver perdendo, eu vou sair. Eu vim para ganhar. E ele ganha muito bem para poder exercer a profissão dele. E eu ganho muito bem para exercer minha profissão. E eu me amo. Tem gente que não se ama, não se olha no espelho. Eu me amo, e eu acho que eu mereço mais ainda. Eu acho que eu mereço um salário melhor ainda. Eu sou profissional. Eu trabalho. Trabalho muito. Eu me dedico muito. Mas eu não faço isso para fazer bonito para ninguém. Eu faço isso por amor também. Trabalhar num abrigo não existe uma formação. Você não entra numa faculdade, numa universidade, para aprender a coordenar um abrigo. Você não faz isso. Ali você aprende no dia a dia. Eu tenho a felicidade de trabalhar ao lado do presidente dessa casa, que certamente me vê aos finais de semana, trabalhando no sol, com esse cabelão todo, usando um chapéu. Eu tenho essa oportunidade. Alguns colegas eu vejo pela rua assim, oportunamente. Uso esse chapéu de um modo com muito orgulho. Eu nunca fui da área rural.
A minha família não teve terra para eu ter que viver no mundo rural. Hoje eu tenho vários amigos que têm. E como eu fico feliz de me ver na tela ali, ó, de chapéu. Eu não sei se Vossa Excelência estão acompanhando, estão querendo tirar o chapéu do campo. Pensa bem, um homem andando de cavalo de capacete. Não vou falar nisso. Eu vou finalizar minha fala. Eu fico muito feliz hoje de ver hoje 6 pessoas assistindo a primeira sessão ordinária de 2026. Eu fico muito feliz de ter 6. Naquele momento que eu estava vereador, tinha colegas que estavam junto comigo aqui, muito raramente tinha alguém. Depois de um período, a rede social ficou muito forte, começou a ter um movimento, né, de contras e a favores de A ou de B. Então, aqui parecia uma torcida de A e torcida de B, nem sentar junto eles sentavam separadamente. E que triste, importantíssimo a presença da comunidade em qualquer reunião realizada nessa casa. Hoje, Vossa Excelência sabem o que vocês representam para nós. Eu estou aqui hoje, talvez seja muito exagerado utilizar a palavra socorro. Talvez seja exagerado. Mas pedir, por favor, vocês estão convidados a irem no Lar do Menino Jesus, para que a gente possa mostrar algo, mostrar o que estamos vivendo e qual a nossa necessidade de momento. Nós precisamos desta casa, nós precisamos da Câmara dos Vereadores, nós precisamos da Prefeitura, nós precisamos dos funcionários da Prefeitura, que fazem um trabalho gigantesco em Caconde, sobretudo na questão de água e esgoto. Um prédio muito antigo, que passa por muitas dificuldades, nós não temos dinheiro para pagar determinado tipo de serviço. Já gastamos bastante nessa área, mas fomos salvos pelos funcionários da Prefeitura, que fizeram um trabalho excelente. Nós, aos poucos, estamos transformando aquele lugar para ter condições de uso. O presidente Renato Rico, no qual hoje eu me rendo às homenagens, e agradeço, naqueles 2 biênios que ela participou, como presidente, a transformação daquele local. Nós tentamos, no primeiro ano, fazer a festa do lar, ressurgir a festa do lar, não conseguimos, porque não tínhamos experiência e pedimos socorro para quem tinha experiência de realizar eventos. E encontramos algumas dificuldades, algumas barreiras, alguns obstáculos, e não foi possível naquele primeiro ano. De lá para cá, nós nos desafiamos e deu certo. Nós resgatamos a festa do lar. Resgatamos a festa do lar. Foi muito bacana, foi muito bonito reviver tudo aquilo. Não só pelo dinheiro que a festa traz ao abrigo, mas por trazer a família, as crianças, aquela situação muito interessante de uma cidade pequena do interior. Aquela festinha que acabou e agora ela retornou. E muita gente fica perguntando, vai ter festa, vai ter festa. Quem foi, gosta. Tem gente que não gosta de festa, mas quem foi, gosta. Eu vi bastante colegas daqui sentado lá, participando e contribuindo, e eu agradeço bastante. Vai ter festa esse ano? Eu não sei nem se eu vou estar lá amanhã. Eu ousei estar aqui hoje. Eu, de uma forma emocional, eu sou emotivo, eu gravei um vídeo dizendo se eu teria a chance de usar a palavra aqui, se alguém ia utilizar do modo regimental para me proibir. Eu fui infeliz nessa parte. Eu fui muito infeliz, porque eu conheço as regras dessa casa. Eu tenho regimento, eu tenho 2. Se alguém quiser um emprestado, eu tenho 2 lá em casa. Eu tenho 2 livrinhos e eu acabei esquecendo de devolver para que alguém possa estar utilizando. Mas eu tenho 2. E eu conheço bastante, mas falta muito ainda, porque a lei não é fácil aprender tudo. Ainda mais um profissional da área de educação física. E aí eu fui infeliz. E o diretor dessa casa, que é o meu grande amigo, irmão, João Paulo Ferreira, me corrigiu. Eu pedi desculpa, perdão, e aqui estou. Estou ousando. E muito feliz de ter um monte de colegas aqui,
Uma colega que foi até vereadora na minha época. Foi até vereadora. Aliás, em 2 oportunidades. Né? E se eu tivesse o voto dela, eu tinha sentado nessa cadeira, senhor presidente. Eu perdi por um voto. Eu perdi por um voto. E era o voto dessa colega que eu tinha aquele apreço. Falei, vai dar certo. Mas a gente conhece o jogo, é matemático. 5-4. Né? Somos em 9, temos 9, né? E não deu certo. Não era para dar certo, não era vez ainda. Mas quase que eu sentei aí, senhor presidente. Esse lugar é muito nobre. Mas ele não é tão mais do que qualquer cadeira. Ele apenas tem uma função diferente. Assim como hoje, eu estou lá com vários colegas de profissão, né, no Lar do Menino Jesus, que eu rendo assim minhas homenagens. Senhoras lá que estão quase aposentando, que não é fácil, trabalhar num abrigo não é fácil. Eu tenho certeza que a maioria de Caconde nunca entrou no abrigo, nunca entrou no lar. A maioria das pessoas. Eu tenho certeza aqui que talvez tenha colega aqui dentro que nunca entrou nas instalações. Tenho certeza. Se eu estiver enganado, me perdoem. Vamos lá. Entra lá. Pode. Vocês são autoridades. Vocês devem. Fiscalizem. Me denunciem. Assim como estou sendo denunciado. Estou sendo denunciado por colocar uma criança em risco. Nós levamos um garotinho para o hospital, ele foi internado. Depois dali, o coordenador não consegue fazer mais nada. Eu ficava questionando as lideranças e amigos, e a minha gratidão a todos os funcionários do hospital, que sempre somos muito bem recebidos, com um carinho gigantesco. Trabalhar no hospital também não é fácil. Ganha um salário muito pequeno e é doloroso, não é fácil trabalhar lá. Eu acredito que eu não conseguiria. E o nosso piquititinho ficou lá uma semana. E a gente questionava o pessoal do hospital sobre as condições, o que ia acontecer. Quando que ele ia ter alta e se iria ter alta. Mas com essa nossa preocupação, nós estávamos sendo denunciados que a gente estava fazendo negligência. E a informação que a gente recebia lá da liderança do hospital é que estavam esperando uma referência da Unicamp para saber o que fazer. Quem sou eu, como coordenador, tomar uma decisão de tirar uma criança do hospital e levar para outro? Acima do coordenador, tem uma diretoria e um presidente. Ali sim entra a área administrativa. Até ali só eu posso ir. E aí é triste. A sua cidade não te apoiar. Não posso falar da população, das lideranças. É triste. Nós vamos passar por um momento da nossa vida que nós entre aspas, abandonamos alguns lugares e não deu tempo de ir. Eu estou convidando Vossas Excelências já tem um tempo. Novamente eu convido Vossas Excelências para tomar um café conosco. É simplesinho. Mas lá está bem legal. Está sendo reformado. Nós estamos com uma dificuldade lá no prédio 2 para ele ser reformado. A verba está em conta. Talvez com a liderança de Vossas Excelências poderia acelerar o processo. O nobre vereador Maguinho já esteve por lá falando sobre isso. Uma primeira parte foi concluída, né? E muito bem realizada pelos profissionais que por lá passaram. E tecnicamente falando, com o engenheiro, amigo, os colegas que realizaram aquela obra, eles foram fantásticos, porque se fosse utilizar mesmo de todos os recursos técnicos e financeiros e números, não compensaria trabalhar com aquele valor de emenda parlamentar. Não compensaria. Nobres vereadores, estou cansativo, estou fugindo um pouco do assunto e o objetivo da minha presença aqui hoje. Eu finalizo agradecendo a todos de Caconde que, por várias vezes, apertam o interfone no nosso portãozão lá embaixo, que é com controle remoto, que com a distância lá do prédio, as tias conseguem abrir o portão. Por que está com controle hoje no motor? Porque nós temos uma equipe pequena. E quando nós temos reuniões, eles falam que nós estamos com uma quantidade de funcionários super
exagerada para tomar conta de crianças. Nós temos, vou deixar vocês curiosos. Nós temos uma quantidade de crianças lá e eu espero que vocês possam estar visitando a gente. Então, tem hora, e eu vou falar a minha vida hoje. Hoje eu entrei às 6h30 da manhã, fiz dirigindo o carro da entidade. Eu posso? Quando que o Lar do Menino Jesus teve um motorista exclusivo? Quando? Quando que o Lar teve um motorista exclusivo? O vereador Frank foi nosso colaborador profissional do noturno. Quantas dificuldades passamos juntos. Eu dirijo o carro da entidade, só eu dirijo. E a agenda é muito grande, muito apertada. Tapiratiba, Divinolândia, Grama, São José, Casa Branca, AME, entre várias outras cidades que eu agora não me recordo. Adoro dirigir, mas hoje eu gostaria de ter um motorista. Adoraria sentar do lado, porque eu acredito que eu seria mais útil. Eu, no celular, eu consigo ser bem mais útil do que dirigindo um carro. Mas dirigindo um carro, eu levo segurança para as minhas crianças e para as tias que me acompanham. E eu fui denunciado porque eu estou dirigindo o carro da entidade, vereador Edinho. Quem que vai dirigir o carro da entidade, vereador Edinho? Quem que vai dirigir o carro? Com o valor que recebemos hoje, dá para contratar um profissional para trabalhar 24 horas por dia? Daria? Quem que nós podemos chamar 3 horas da manhã? Quem é chamado? José Renato. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sábado, domingo, férias? Não estou aqui fazendo discurso para enaltecer a minha função. Enalteço aqui a equipe toda. E nós merecemos até um aumento na equipe. Pedindo um aumento na equipe, não é cargo para pendurar um paletó. É para trabalhar muito. E é para oferecer um trabalho mais significativo ainda para as nossas crianças, senhor presidente. Ontem estávamos em um evento lá na Prainha, que em nome do Danilo Cagliari, que é o organizador do evento, comemorou 3 anos. Eu peço perdão agora que eu não lembro o nome do evento. Eu não tenho, é uma sigla, eu não tenho lembrança. Mas é um evento esportivo da minha profissão. E eu não tive a capacidade de fazer o que ele fez ontem e está fazendo há 3 anos, de modo brilhante, lindo. E ele convidou o Lar do Menino Jesus para que estivesse presente. Nós fomos em 13 jovens. Os bebês nós não conseguimos levar, e um outro garoto estava passando uns dias com a avó e não pôde participar. E foi um dia delicioso, uma manhã deliciosa. Chegando lá, várias modalidades, vários atrativos, e tinha referência para todas as idades, e eles prepararam isso com muito amor e carinho, de modo profissional. Danilo, minha admiração, parabéns, não desista. Sem apoio não é fácil, e você mesmo assim continua conseguindo. Tem tempo ainda, senhor presidente? Já excedeu. Senhor presidente, eu peço perdão por exceder o tempo. Em nome da minha mãe, da minha esposa, de todas as crianças, de todos os meus colegas profissionais, eu agradeço a presença nessa casa. Peço perdão novamente por exceder o tempo. Gostaria muito, pelo fato de estar emocionado, eu fugi um pouco do discurso. Hoje eu não tive tempo de colocar o celular para carregar, e o meu discurso estava nele e ele descarregou. Mas eu acredito que, de algum modo especial, eu vou continuar cortando grama, limpando, cortando, rastelando, junto com o meu colega Ney, meu colaborador, não sei até quando ele vai ficar lá. Vou continuar no sol, do dia a dia, sol, chuva, raio, dificuldades, animais peçonhentos, eu não tenho habilidade para isso, mas estou lá tentando, de algum modo, fazer aquele lugar ficar mais bonito, mais seguro, sobretudo mais seguro, porque onde tem criança, merece ter muitos cuidados. E Vossa Excelência, senhor presidente, acompanha de perto, da sua janela, e está vendo o nosso trabalho lá, tentando oferecer o melhor possível. Por favor,
nos represente. Nós precisamos de vocês. Muito obrigado. Perdão por exceder novamente, senhor presidente. Não, agora não. Obrigado, Zé Renato, pelas suas falas. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Esqueci aqui. Acho que pulou aqui. Não tem matéria, né? Senhor presidente, não há matéria para a ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Peço a palavra. Palavra concedida. Som. Boa noite a todos que estão, meus nobres colegas. Quem está aqui, 6 pessoas, mas a gente fica muito feliz, porque realmente a gente está sempre convidando a todos para estar aqui na Câmara, acompanhando o trabalho, para poder criticar, poder participar, enfim. Então, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de vê-los aqui. Espero que essa Câmara cada vez tenha mais pessoas acompanhando o trabalho. Eu ia até falar, enquanto o Zé Renato estava aqui, queria te parabenizar pela coragem de vir até aqui, voltar, você que já foi vereador, né, acho que é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, a tua coragem de vir falar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a entidade a qual você dedica a sua vida. Pessoalmente, né, a gente não tem muito contato, mas como o teu trabalho, a gente sabe da tua dedicação, a gente acompanha. A minha companheira, a propósito, trabalhou alguns meses no Lar Menino Jesus, e ela me contava como era feito o trabalho, e eu me sinto no dever de falar que realmente é um trabalho dedicado, as crianças recebem toda a atenção, todo o carinho. Na época que ela estava, não faltava nada, nem alimento, nem roupa, muito pelo contrário, não sei se pela quantidade menor, se não me engano, quando ela estava lá, tinham 9, se eu não me engano, mas, enfim, não faltava nada. Até você comentou sobre denúncia, né? Eu que sou a rainha das denúncias, principalmente, eu até sempre oriento as pessoas, realmente tem que fazer denúncia, principalmente na causa qual eu lido, né? Que é a causa animal, que todo mundo sabe. Mas a denúncia, ela tem um lado positivo, ela te dá a oportunidade de você mostrar que aquilo que está sendo acusado não é verdade, não é real. Eu não sei a particularidade dessa denúncia que foi feita a você, mas eu tenho plena consciência, plena certeza que, seja qual for o conteúdo, você passou mais ou menos algumas informações, mas isso é esclarecido. Deus, que você tem na tua vida, assim como eu tenho também na minha, Ele não deixa nada escondido, né? Na hora certa, Ele mostra, e a verdade aparece, e a justiça é feita. Então, fique em paz. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu espero que esse ano a gente consiga ter a Festa do Lar, que eu participei algumas vezes. Esse retorno da Festa do Lar foi maravilhosa. Toda a comunidade gosta, é a oportunidade de a gente poder colaborar. Queria dar uma boa notícia também, que eu, como vereadora, né, faço questão de aceitar o seu convite, né, e conhecer as partes que eu não conheço mais a parte externa do Lar Menino Jesus, mas eu faço questão de conhecer. E também falo que me comprometo, tá, juntamente com o deputado Jonas Donizete, o qual também estou representando agora, que é um deputado federal, a conseguir uma emenda, não vou falar o valor ainda, mas a gente já está conversando sobre isso, né, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, uma emenda para ajudar no que for necessário lá, e estou à disposição do que eu puder ajudar. Tá? É isso. Só mais uma coisa, mudando o assunto agora, a questão da água na cidade, a gente teve, mais uma vez, problemas, né, com o abastecimento de água na cidade. Eu sou constantemente procurada pela população, e eu estou sempre tentando responder virtualmente, pessoalmente. Estou na casa das pessoas, bairro São José, Vale dos Cristais, Santa Cruz, ou seja, estou sempre empenhada em estar sempre em contato com as pessoas e intermediar isso com o setor responsável da prefeitura, no caso o Cristiano, tem também o Homero, ou seja, eu tento fazer o meu trabalho da melhor maneira. Hoje eu preparei um requerimento, o qual, por falta de tempo, não foi protocolado, mas o requerimento está pronto, tá? Espero conseguir
protocolar ele amanhã, aí na próxima sessão, na próxima segunda-feira, vai ser falado o requerimento. E eu soube que houve uma reunião na prefeitura hoje com os meus colegas vereadores para tratar a respeito do problema de abastecimento de água na cidade. Eu queria só informar que eu não fui convidada para essa reunião. Inclusive, eu falei com o prefeito e queria também deixar claro que o prefeito tem honrado a palavra que ele deu para mim, que apesar de eu ser oposição, entre aspas, oposição, ele sempre ia me convidar para participar de reuniões, eventos, e assim ele tem feito. Né? Eu não posso deixar essa dúvida. Então, ele sempre me convida e eu me faço presente nas reuniões, como eu me faria nessa reunião que foi levada à prefeitura para questionar sobre a questão da água. Eu faria questão de estar presente, mas não fui convidada. Então, só queria esclarecer para as pessoas que me procuram, que eu me torno à disposição para poder representá-los, que eu estou fazendo os meios que eu posso, mas nessa reunião eu não estive presente. Eu tenho certeza que os meus colegas que participaram dessa reunião vão poder passar para vocês o que o prefeito me falou resumidamente, mas com certeza quem participou, os meus colegas que estiveram na reunião, que eu nem sei quais foram, vão poder passar para a população o que foi falado pelo prefeito, pelo Cristiano, por outros profissionais que estavam, outros servidores, desculpa, que estavam no gabinete onde foi feita a reunião. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Mais alguém? Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, toda a mesa, aos nobres colegas, ao colega e coordenador José Renato, do Lar do Menino Jesus, a todos aqui presentes, e ao pessoal que nos acompanha de casa. Como o Zé Renato falou, né, é um tanto quanto difícil, né, conquistar emendas lá para as entidades, né, mas eu, graças a Deus, no meu último mandato, né, tivemos a felicidade de entregar para o presidente lá R$50 mil de custeio, né, que a gente fez um vídeo com o seu Fernando na época. Na sequência, a gente fez um vídeo de R$100 mil, né, junto com o próprio Zé Renato, né, também para ajudar o Lar Menino Jesus. Esse ano também a gente já expeliu alguns ofícios, né, para as entidades. Algumas já foram contempladas, né? Mas o esforço para estar trazendo recursos, para dar continuidade no trabalho de vocês, né? Para estar tendo melhorias, né? Cada dia conseguir atender melhor os acolhidos, né? A gente está sempre à disposição. Tive lá com alguns vereadores já também, na época de fazer manutenção, teve uma vez que o pessoal fazer poda de árvore, né? Da capela, de pintura, né? Mas eu acho que nesse mandato, de fato, a gente acabou ficando um pouco falho, mas me comprometo aqui a estar visitando a entidade mais uma vez, para a gente ver de que forma que a gente pode estar ajudando. Certo? E, do mais, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Inicialmente, gostaria de parabenizar o José Renato Semensato pelos notáveis serviços que ele tem prestado ao longo do tempo ao Lar do Menino Jesus. Eu posso falar de cadeira porque acompanhei de perto. E é realmente uma entidade que merece todo o nosso respeito pelos inestimáveis serviços prestados ao menor. E, para finalizar, para não me alongar muito, fiz algumas indicações, foram 3, e são pedidos ao chefe do Executivo para que, como homem público de larga visão no horizonte, nos atenda nestas reivindicações em favor de 2 importantes bairros da nossa cidade, que é o bairro Vereador José Fornari e Toca da Raposa. Senhor presidente, muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao presidente, ao público presente, que representa o executivo, ao Zé Renato, colega, e ao público de casa. Primeiro, como toda última sessão e como toda primeira, eu acredito que a primeira tem esse simbolismo de representar aí uma boa tentativa de olhar para esse ano, né, concluir trabalhos que a gente começou ano passado e iniciar novos. A gente tem como missão, fiquei
fiquei falando isso o ano todo, mas a gente precisa concluir, que inclusive precisa da colaboração da própria prefeitura em si, para que a gente conclua, que é receber e finalizar com toda a responsabilidade a reforma administrativa e plano de carreira dos servidores, né? Já estávamos no final do ano passado, foi retirado, agora a gente precisa receber novamente para concluir isso, porque a gente precisa de ter esse zelo institucional e também com a cidade. E o plano diretor, que inclusive a comissão na qual faço parte precisa agora retomar os trabalhos do calendário e finalizar isso também, porque é uma pauta de urgência e de estrutura da cidade. Isso a gente não pode deixar de passar. Com relação a esse ano, assim como foi o ano passado e como tem sido os outros anos, pela própria forma do meu perfil, é a baliza técnica, a baliza legal, que a gente consegue fazer o filtro das coisas. Foi assim o ano passado, será assim esse ano, com energia, com rigor e com muita coragem, que é o que precisa ser feito. Se o ano passado a gente conseguiu construir algumas coisas aqui na Câmara e também no município, como exemplo, a lei que renovou e melhorou o transporte estudantil de minha autoria com a aprovação dos colegas, esse ano a gente vai, de novo, provocar, via legislativo, modificações em políticas públicas da cidade, seja em qual área for. Se for possível, o legislativo puder adentrar, eu irei adentrar, porque ou há uma omissão do poder público, ou a nós, aqui, enquanto vereadores, não está cumprindo com a sua função. Então, dito isso, retomaremos alguns pontos e, com certeza, iremos provocar outros. Digo isso porque, desde o começo do ano, a população cobra a gente, né, por causa do recesso, que é entendido como férias, e não vejo como errado ela entender dessa forma, mas a gente está trabalhando. E como que trabalha? Seja pessoalmente, seja fisicamente, seja buscando emenda via deputado, seja oficiando a prefeitura. Tem um bolo de ofícios aqui, ou seja, para você fazer um ofício, que sou eu que faço, eu preciso estar atento e olhar as estruturas da prefeitura, documento por documento, área, selecionar, legislação e aplicar algum tipo de raciocínio. Atento a possibilidades de adesão a programas. E aproveito a oportunidade, oficiei a diretora de assistência social, Aderli, para a gente conversar sobre o novo programa de acolhimento de cuidados, Política Nacional de Cuidados. Tem um movimento importante por trás, inclusive, que nos pode assessorar, que é interessante numa cidade pequena, que a gente sabe que ela está envelhecendo como o país, no modo geral, a gente precisa aplicar. Rapidamente, a nossa diretora respondeu, dizendo que está atenta e está movendo os pauzinhos para que isso seja feito a adesão com a participação da Câmara. Fico feliz com isso, inclusive, porque dos ofícios que eu encaminhei, e eu enviei mais de 7, foi o único que eu recebi a resposta, mas eu recebi a resposta, eu fico feliz. Os outros, hoje eu recebi a resposta que vai ter um prazo maior para responder, por causa da troca do comando, e os outros, quando respondem no sentido de você não pode fiscalizar nas férias. Eu não tenho o dever de responder você nas férias, no recesso. Você só pode fazer isso via requerimento. O prefeito quer ensinar eu a fiscalizar ele. O que ele não sabe, ou ele sabe e finge, que o requerimento ele é obrigado a responder, sob pena de responder por improbidade. Por isso tem a votação aqui. Agora, o ofício, como vereador, cidadão, advogado, e como qualquer pessoa que está aqui presente, pode oficiar via acesso à informação. Agora, se ele não quer responder, um vereador, será que responde o cidadão da maneira devida? Fica a pergunta. Dos 7, eu recebi 1 bem respondido, os outros não. E um deles, inclusive, tinha mais de 300 assinaturas dos feirantes, todos eles que estavam na praça, e mais um tanto de pessoas que lá, clientes, né, cidadãos cacondenses, assinaram. Encaminhei a pauta dos feirantes, que estão
putos da vida, pela forma que foi lidado com eles e tirado da praça, da forma que foi tirado, porque voltou atrás na palavra, jogou para baixo. No dia de voltar, falou, não, você não vai voltar para a praça, não, dia 7 de janeiro. Não volta, não. Não teve justificativa. Auxiliando eles, transcrevi as opiniões e as vontades, e eles rubricaram, todos assinaram, tem documento, inclusive os feirantes. O prefeito me responde, olha, você não podia estar fazendo isso. E eu só respondo e converso com o feirante, sendo que eles já tinham assinado o documento. Enfim, o que eu quero dizer é, independente do período, a gente precisa estar atento. A gente fez isso. Agora, se gostou ou não gostou, aí é uma outra coisa. Mas, enfim, são exemplos de que o nosso papel é esse, olhar, auxiliar e mostrar. É isso, porque se, eventualmente, o Ministério Público, a população, vier cobrar por omissão, o que salva a gente é o trabalho. E por isso eu fico tranquilo, porque tenho certeza que trabalho para caramba. Tá? Que tem provas aqui. O ponto, e vou chegar lá, do assunto que foi tratado na tribuna livre pelo José Renato, sobre o lar e a assistência social, ele está inserido dentro de um âmbito que eu acho importante, que é basicamente a questão legal. Se a rede, e inclusive é uma pauta recente, sobre aquele vergonhoso julgamento do Tribunal de Minas Gerais, né, que, a despeito da lei, reconhece uma questão vergonhosa sobre uma questão familiar com 12 anos de uma criança. Ou seja, estamos falando sobre ECA, sobre direitos das crianças e adolescentes, no qual está inserido o Lar Menino Jesus, porque é lá que elas serão resguardadas, ou deveriam estar. Mas, enfim, lá a gente ajudou, em 2024, a fachada do telhado, R$107 mil foram investidos lá. A gente teve reuniões com o Zé, foi muito importante. Na semana retrasada, se eu não me engano, a gente conversou, na qual me antecipei a ele, falou, Zé, o que está precisando aí? Porque a gente está em um período de emenda, como a Beth disse, do Jonas, para a gente fazer esse aporte, para poder ajudar. Assim como todas as outras entidades precisam ser acolhidas e assessoradas, e mais, serem fiscalizadas. É difícil, enquanto vereadores, fiscalizar todas elas, mas é necessário. Por isso que, inclusive, é tese de pesquisa, que os conselhos devem funcionar. O CMDCA tem que funcionar, o Conselho de Assistência tem que funcionar. E mais, como foi lido no expediente, as audiências públicas do orçamento precisam funcionar. Se falta recurso, se falta alguma coisa, é um momento muito importante que, nas audiências de orçamento, utilize-se da tribuna, na audiência, para que exponha os problemas financeiros e estruturais dessas entidades. Eu sei que, politicamente, isso não pega bem, mas é necessário. É preciso ter coragem de assumir o posto aqui, para que nos auxiliem. Porque uma coisa é a população, outra coisa é o filtro do conselho, outra coisa é nós com vontade de ir atrás, mas pense bem na dinâmica da cidade se a gente consegue. Não vai conseguir. Por isso é importante a fala, para nos atentar. Eu sempre falo para ele que eu preciso voltar, e voltarei, Zé, fique tranquilo. Como eu preciso ir também nas outras entidades. Para encerrar, eu encaminho dizendo que é o seguinte, é preciso legalizar a cidade e estruturar políticas públicas na cidade. A cidade não é acostumada com política pública real, com leis, organização. As que existem porque são obrigatórias, como o CMDCA da vida e outras entidades. As que não existem é por pura falta de amadorismo ou falta de vontade. Uma que eu digo, e foi luta de 3, 4 anos minha, que estou aqui falando disso faz tempo, é esse projeto de lei número 3, que foi protocolado hoje. Pela primeira vez na história de Caconde, teremos uma lei, não só uma lei, mas uma lei que prevê a criação do conselho, do fundo e do plano do esporte. Pela primeira vez na história da cidade, depois de muitos e muitos brigas e convencimentos e reuniões, a gente, pela primeira vez, estará atrelado e alinhado com a Lei Geral do Esporte. Pela primeira vez, a gente vai conseguir captar recurso
do governo federal, do governo estadual, para o esporte da cidade. Pela primeira vez na história, a população poderá participar da decisão do que ela será investida no esporte. De tantas oportunidades que a gente tem na cidade de diversidade esportiva, como foi o final de semana do SF Multisportes. Pela primeira vez, a gente vai conseguir modificar e melhorar as coisas na cidade. Por quê? Tem uma previsão legal, que está na nossa mão. A gente vai começar a criar o CPF do esporte na cidade. Isso é incrível, é um passo fundamental para a gente profissionalizar a política esportiva na cidade. Então, fico feliz de participar dessa conquista, e agora eu agradeço o diretor, que é o Samuel, que ouviu atentamente. A gente teve 2 ou 3 reuniões no ano passado, no que eu bati o pé e mostrei o porquê precisava, e mais... E agradecer também ao Jonas Donizete, nosso deputado, que trouxe R$200 mil do Ministério do Esporte para a cidade. E só consegue captar esse dinheiro se na cidade a gente tiver estruturado a política nacional de esporte. Uma vitória da sensatez. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, nobre colega ex-vereador José Renato, a ex-vereadora Silvana Fagotti aqui presente. Boa noite a todos os munícipes presentes e a quem estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje é a primeira sessão ordinária de 2026. Vamos fazer um breve relato desse período que tivemos, não teve as sessões, né? Então, é o seguinte, a última sessão nossa foi dia 15/12, depois tivemos a extraordinária dia 15/1, que foi o aumento dos salários, né, dos servidores municipais. Foi uma reunião muito significante, eu achei um aumento muito bom. Eu acho que os servidores merecem e foram reconhecidos. Então, nesse período de recesso, tivemos trabalhos, nós trabalhamos. Alguns colegas aqui, tivemos em São Paulo, por exemplo, no dia 21 de janeiro, lá no Palácio, com o secretário Catarraço, né? E fizemos as reivindicações. Algumas estão em andamento, tivemos na Defesa Civil. Eu aproveitei, fiquei em São Paulo. No dia 22, eu tive na Secretaria de Habitação. O secretário Marcelo não pôde me atender, que estava numa reunião mais importante, que realmente oficializou no dia 4 de fevereiro, né, que foi a assinatura das 50 casas aqui para o município de Caconde. E teve outras cidades, são 140 e poucas cidades, parece que vai chegar até 221 cidades que foram contempladas naquele dia. Mas o assessor Rômulo me atendeu, eu fiz o protocolo também. Então, eu queria agradecer aqui a vários deputados, não é um só, são vários que empenharam nesse esforço para Caconde ser incluído nesse plano do governo, né, das casas populares, que é através do CDHU. Começa lá na aprovação do orçamento do Estado. Vou citar um nome, o Gilvaci Santos, ele é presidente da Comissão de Finanças do Estado, teve empenho também. Para não ser injusto, eu vou citar os mais presentes, que é o Barro Munhoz, o Caruso, o Tiago Aurich também ajudou, a Carla Morando, a Bruna Furlan, entre outros. Mas são os que estão próximos a Caconde, é o que realmente ajudam Caconde. No dia 4, eu citei, mas tivemos lá, teve assinatura, o prefeito, né, assinou esse convênio. E no dia 5, eu fiquei de novo, dia 4 em São Paulo, de fevereiro, dia 5 eu estive na Assembleia. Porque, às vezes, você ganha um presente e, às vezes, você não sabe como utilizá-lo, né? Ou como funciona.
50 casas, está assinado o protocolo, que, na verdade, foi um termo de ciência e orientações para termo de adesão. Aí o CDHU ele vai liberar, o município já liberou, né, para acessar o regulamento, a minuta do termo e as responsabilidades, né, da parceria. Uma delas é o terreno. Então, para construir casas, tem que ter terreno. E eu aproveitei, então, no dia 5, conversei lá com o deputado Tiago Auriço, com a deputada Carla Morando, a deputada Bruna Furlan, ambos estaduais. Conversei com o assessor do Gilmar Santos, que nós tivemos no dia 22 em Leme, e também com o deputado federal Marcos Pereira. E, em sequência, aí foi via telefone para os deputados federais e a assessoria deles, Arnaldo Jardim, o Saulo Pedroso, ele é de Atibaia, e o Paulo Alexandre Barbosa, solicitando realmente emendas, recursos, nem a que venha para a saúde, que aí o prefeito economiza os seus recursos próprios, da receita líquida, e dá para fazer, juntar, né, os ingredientes, o bolo, vamos dizer assim, se cada um ajudar um pouco, a gente consegue adquirir esse terreno para tão sonhada 50 casas populares para a população cacondense. Então, aqui é um breve resumo, né, desse trabalho que a gente fez, dessa parte do recesso. E, aproveitando a fala do ex-vereador Zé Renato Semensato, amigo, posso chamar de amigo, tivemos presente aqui, né, como nobres vereadores, mas amigo de infância, né, do seu pai, fui muito amigo do seu pai, sua mãe, teus irmãos. Mas vamos lá. Questão da entidade. Você já tinha me convidado a ir lá. Conhecer não digo porque eu já conheço, mas ver a situação atual. Então, não fui, né, no ano passado, mas comprometo ir lá, procurar saber realmente o que está acontecendo, situação. Eu ia fazer umas perguntas, mas talvez eu faça lá no dia da visita. Você perguntou para nós quantas crianças tinham. Eu ia perguntar para você, há um ano atrás, em fevereiro, nem precisa responder, depois a gente responde lá. Quanto tinha em fevereiro do ano passado? Se hoje tem 19, 20, pode chegar a 23, quantas são de Caconde e quantas são das cidades parceiras, né, da região. Mas obrigado pelo convite lá atrás e obrigado pelo convite hoje aqui. Pode contar com a minha presença, que eu estarei lá para representar, né, a Câmara, o cidadão, né, Adilson, todos, e, com certeza, apoiar a entidade. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Boa noite a todos. Agradeço aos vereadores pelo empenho, que sempre eu falo aqui, pela dedicação de todos vocês. Mesmo no período de recesso, nós trabalhamos, sim, sempre preocupados com a nossa cidade, com as nossas entidades. Agradeço a você, Zé Renato, pelas palavras que você falou aqui, por tudo. A gente fica também o nosso apoio, a nossa dedicação para todos vocês. O lar é um local onde eu passei minha infância. Eu fui criado dentro daquele lar. Então, a gente morava ali perto e eu não saía do lar. Tinha as freiras, que tomava conta na época, e eu almoçava com as crianças. E tinha grandes amigos, Dário, Batista. Depois eles foram embora naquela época, e eu raramente vou ao lar.
Eu sei que eu devo uma obrigação de ir lá, não só como vereador, mas como amigo, mas eu tenho uma tristeza muito grande, porque o meu grande amigo que a gente jogava bola junto, bolinha de gude, não saía da minha casa, é o Dário, que foi assassinado. Então, por isso, é a minha ausência do lar, porque lá me traz tristes recordações. Inclusive, eu entrei uma vez numa briga de uma freira que estava batendo no Dário e no Batista. E eu entrei no meio e acabei apanhando também de vara, né? Então, eu tinha, naquela época, 10, 11 anos, por aí. Então, por isso que a minha ausência tem motivos, mas tudo passa, né? Então, preciso, sim, retornar lá e rever o lugar onde a gente almoçava, onde a gente brincava. Mas nós temos também as nossas emendas impositivas a partir desse ano, todas as entidades com certeza serão beneficiadas e pode ter a certeza que o lar também será beneficiado. Então fica aqui o agradecimento e agradeço também a todos os funcionários do lar atual e os ex-funcionários que lá trabalharam, os diretores que por lá passaram, que também fizeram um grande trabalho, dedicando muito àquela entidade. Lembrando a todos vocês, a audiência dia 25, né, a audiência aqui pública, a partir das 18 horas, e solicito também ao diretor aqui da secretaria para que envie um ofício à Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, agradecendo pela indicação, que Caconde, graças a Deus, também está sobre as terras, né, de valor raro, são as terras raras aqui. Tem um programa aí do governo federal, e, se não me engano, Poços de Caldas vai receber muito dinheiro em virtude dessas terras, e nós somos beneficiados também. Então, espero aí que a nossa prefeitura, através dos departamentos, tome todas as providências necessárias para que, no futuro, aí, Caconde seja contemplado com muitos recursos, né? Recebi aqui agora há pouco uma notícia triste aqui também, lá no bairro Faisqueira, o meu primo, né, o que a gente chama de Davis, foi assaltado, né, que ele é produtor de café, e os bandidos mataram ele. Recebi aqui agora essa triste informação. A gente somos primos, somos amigos, né, não só primos, mas amigos aí de sempre estar na casa dele. Já houve esse assalto, acho que o ano passado, eles estiveram lá, os bandidos estiveram, não conseguiram levar nada, mas ameaçaram, apanharam muito, ele e a esposa, e hoje, agora, parece que, com certeza, deve ser os mesmos que voltaram e aconteceu esse crime. Lamentável, né? Infelizmente, aí os nossos produtores rurais aí estão à mercê de tudo isso, né? Infelizmente. Agradeço a presença de todos vocês, estamos à disposição sempre de todos vocês. Agradeço a todos vocês, vereadores, pelo empenho, e vamos continuar firme aí, se Deus quiser. Esse ano a gente tem muita coisa para fazer e realizar. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.